Vera Monteiro é doutora em Direito de Estado pela USP e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, onde se graduou. É coordenadora e professora do curso de especialização em Direito Administrativo do Programa de Educação Continuada de Direito na FGV. Autora de 2 livros e possui inúmeros capítulos de livros de artigos publicados em revistas especializadas em direito público. Participou como consultora jurídica da elaboração do projeto de lei sobre parcerias público-privadas, PPPs, e iniciativas coordenadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais. Também atuou como consultora jurídica na estruturação do PPP do setor de saneamento básico e de transporte metroviário. Convido agora a doutora Vera Monteiro para explicar para a gente o tema: o que são atos lesivos à administração pública para fins da lei. Doutora Vera, seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de vir debater pela primeira vez um tema novo. Então, eu de cara peço a amizade de todos vocês para que possamos ter um ambiente aberto de debate, já que o assunto é novo. É, na verdade, a primeira oportunidade que eu tenho de trocar ideias com pessoas inteligentes, capazes e informadas sobre a lei anticorrupção. O assunto, como disse o professor Carlos Aria, andou passando muito na mídia nos últimos tempos, mas ainda é bastante incipiente do ponto de vista da sua aplicação prática. Nem mesmo na esfera federal foi editado o decreto que regulamenta a Lei 12.846, que não tem nenhum ano ainda, de 1º de agosto de 2013. Contar um pouquinho para vocês a história dessa lei. Essa lei, ela teve origem em alguns compromissos internacionais celebrados pelo Brasil há alguns anos atrás. Essa lei, que alguns gostam de chamar de Lei da Empresa Limpa, é um bom nome, ou Lei Anticorrupção, ela veio para concretizar compromissos internacionais assumidos pelo Brasil relativos ao combate à corrupção. A sua origem, na verdade, ela veio para que o Brasil pudesse se adequar aos compromissos derivados, basicamente, da Convenção sobre Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros ou Transações Comerciais Internacionais da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa convenção, ela foi firmada pelo Brasil em dezembro de 1997. Então, vejam só, o nome dessa convenção: Convenção sobre a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Originalmente, portanto, o assunto não tinha nada a ver com aquilo que o professor Carlos Aria aqui se referiu ao tratar do tema no direito brasileiro. Em dezembro de 1997, o Brasil assinou essa convenção e só veio a ser ratificada por meio de um decreto em novembro do ano 2000, que é o decreto 3.678, do dia 30 de novembro do ano 2000. Esse decreto, que promulgou essa convenção internacional e traz como anexo essa convenção internacional, é útil a sua leitura para que possamos ter um pouco a ideia da origem daquilo que foi inserido na lei que hoje estamos comentando. Depois disso, o Brasil ainda fez parte de uma outra convenção, agora não mais da OCDE, mas das Nações Unidas contra a Corrupção, isso foi no ano de 2000, e houve então esse entendimento de que havia necessidade de se tratar o tema do ponto de vista da legislação brasileira, tendo em vista os seus compromissos internacionais, com a ideia de que o agente público, ele desvirtua a concorrência quando houver o pagamento de propinas. Ainda que do ponto de vista inicial, o assunto tenha surgido para atender a uma demanda relacionada à corrupção de funcionários públicos estrangeiros, o assunto foi tomando corpo e a lei anticorrupção está hoje estabelecida na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, muito com o objetivo de atender às requisições do decreto que promulgou essa convenção da OCDE. Lendo esse decreto, a gente percebe algumas coisas que começam
a explicar algumas palavras da nossa lei anticorrupção. A primeira delas é dizer claramente à Convenção que os países signatários da Convenção da OCDE deverão criminalizar a conduta de corromper agentes públicos estrangeiros e, no campo da responsabilização das pessoas jurídicas, impõe que cada parte, portanto, cada país signatário, no caso o Brasil, deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades de pessoa jurídica pela corrupção de funcionário público estrangeiro de acordo com seus princípios jurídicos. Portanto, esse tema da responsabilização penal das pessoas jurídicas, ele já surge de cara com a assunção do compromisso feito pelo Brasil ao assinar a Convenção Internacional. É curiosa a leitura de dois específicos artigos dessa Convenção. Eu chamaria a atenção para o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º diz o seguinte: cada país signatário da Convenção deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades das PJs, das pessoas jurídicas, pela corrupção de funcionário público estrangeiro. Então aqui diz a obrigação do país, do Brasil. E ao falar das sanções no seu artigo 3º diz o seguinte: que a corrupção de um funcionário público estrangeiro deverá ser punível com penas criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas. Deverá ser comparável àquela praticada a corrupção do próprio funcionário público do país signatário. E diz, e aí veio a demanda: caso a responsabilidade criminal sob o sistema jurídico do país não se aplique a pessoas jurídicas, como era o caso do Brasil, o país deverá assegurar que as pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções não criminais, efetivas, proporcionais e dissuasivas contra a corrupção de funcionário público estrangeiro, inclusive sanções financeiras. E foi dessa demanda, a partir desse acordo internacional promulgado pelo Brasil por meio do decreto 3.678 do ano 2000, que o governo federal elaborou o projeto de lei que acabou sendo a base da lei anticorrupção, da lei 12.846. Esse projeto de lei foi encaminhado pelo Congresso Nacional pelo Executivo e ele, de fato, ele trata da responsabilização de pessoas jurídicas na esfera não penal, como dizia o artigo 3º da Convenção promulgada pelo Brasil por meio do decreto de 2000. O projeto de lei nos ajuda a entender um pouco da lógica da lei anticorrupção. Eu fui ler o projeto de lei que deu origem à lei anticorrupção e a leitura desse documento, que é muito parecido com a lei que acabou sendo promulgada, mas ela traz algumas palavrinhas que nos fazem nos sentir mais confortáveis na compreensão do texto que muitos de vocês estão tendo contato hoje pela primeira vez. Especialmente porque ela diz, esse projeto de lei que deu origem à lei anticorrupção. No artigo 3º, parágrafo 2º, ele dizia que a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica seria pelos atos ilícitos praticados em seu benefício ou interesse por qualquer de seus agentes. A lei anticorrupção não dá essa chave de interpretação, porque a lei anticorrupção segue essa mesma palavra ao estabelecer a tal da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, mas não diz claramente que essa responsabilidade seria pelos atos ilícitos, praticados em seu benefício ou interesse, e aí vem a chave que eu acho que nos ajuda muito a compreender o problema. Por qualquer de seus agentes, ainda que eles tenham agido sem poderes de representação. Portanto, nós estamos falando aqui de pessoas físicas que atuam em nome da pessoa jurídica, ainda que não tenham poderes expressos de representação, sem autorização superior, com vínculo empregatício ou não, ainda que esse ato gere uma vantagem indireta e não exclusiva à pessoa jurídica. Essa chave de interpretação vai nos ajudar a interpretar o que significa a tal da responsabilidade objetiva que está expressa na Lei 12.846. Do que ela trata?
ela trata da responsabilização objetiva, administrativa e civil pela prática por pessoa jurídica de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Eu pego o gancho aqui nas palavras do professor Carlos Ari. Ela estabelece sanções pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira e a responsabilização objetiva, seja lá o que isso bem signifique, administrativa e civil. Portanto, estabelece sanções administrativas e estabelece sanções civis. Sanções a serem aplicadas por agentes administrativos e sanções a serem aplicadas pelo judiciário, pelo juiz civil, como alertou o professor Carlos Ari. O objetivo da lei, portanto, e aí ela usa essa expressão em vários momentos, é tratar da responsabilização de pessoa jurídica. E ela usa essa expressão que causa certo espanto num primeiro momento, que é a ideia de que essa responsabilidade ela é objetiva. E o que é que isso significa? E aí eu faço referência à leitura do projeto de lei que fiz há pouco, que eu acho que, como disse, nos ajuda a interpretar o que isso significa. Isso significa dizer que a tal da responsabilidade objetiva, ela não significa, eu talvez dissesse melhor assim, a tal da responsabilidade objetiva, ela não significa dizer que depende de uma autorização institucional da empresa para a prática de uma conduta ilícita ou fraudulenta. A tal da responsabilidade objetiva significa responsabilizar a pessoa jurídica que atua no mundo, mas por meio de atos praticados por pessoas físicas, evidentemente. Não basta dizer que a responsabilidade objetiva, ela está ausente de qualquer relação com a atuação que se dá por um de seus representantes. Não quer dizer que qualquer ato ilícito ou inválido venha a provocar a responsabilização da pessoa jurídica. Responsabilidade objetiva não significa que qualquer ato irregular da pessoa jurídica também seja responsabilizado pela lei. Por que é que eu digo isso? E aí talvez valha a pena a gente ler o próprio dispositivo da lei que trata sobre o assunto. O artigo 5º, quando ele vai tratar dos atos lesivos à administração pública, que vão gerar a tal da responsabilidade objetiva, ele vai dizer que esses atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira e que atentem contra o patrimônio público, que atentem contra os princípios e atentem contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, estão assim definidos. Então, o que eu afirmei há pouco é dizer que não é qualquer ato ilícito ou inválido que pode gerar essa tal responsabilização. Mas me parece que a lei trouxe um rol exaustivo, indicativo, um rol exaustivo daquelas hipóteses que geram a responsabilidade da pessoa jurídica. Essa tal dessa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, ela deve levar em consideração, portanto, os atos que estão arrolados na lei e a atuação da pessoa jurídica que age em nome da pessoa física que age em nome da pessoa jurídica. As práticas de corrupção, evidentemente, elas são consumadas por meio de uma conduta de uma pessoa física. A pessoa jurídica, ela age por meio de uma pessoa física. Evidentemente, toda pessoa jurídica se vale de uma pessoa física para atuar. E só nessa atuação é que algum tipo de responsabilidade pode surgir para a pessoa jurídica. Bom, somente eu posso dizer que se consuma uma das infrações da lei, eu já vou adiantando aqui um pouco da leitura do artigo 5º, que somente se configura uma das infrações do artigo 5º, dos tais atos lesivos, quando a pessoa física que atua em nome da pessoa jurídica age de maneira dolosa. Ela age com a intenção de praticar um ato em benefício da pessoa jurídica. Isso significa dizer que nós não estamos aqui, me parece, assumindo que exista uma
corrupção objetiva. Não é esse o sentido da lei. Não há o ato de corrupção não é, por si só, um ato que gera uma responsabilidade sem identificação da conduta de uma pessoa física que agiu em nome de uma pessoa jurídica. Não há corrupção objetiva, na qual seria bastante suficiente a mera ocorrência de eventos materiais. A ideia não é essa. A lei não diz isso. Ainda que isso possa parecer a partir de uma leitura rápida da lei, mas a lei não diz isso. A lei, ela estabelece que, consumada uma infração, qual infração? Uma infração dessas definidas no artigo 5º, consumada uma dessas infrações, essas infrações que têm origem numa conduta reprovável de uma certa pessoa física, aí sim poderá nascer, poderá produzir-se a responsabilização de uma certa pessoa jurídica. O sentido da responsabilização objetiva da lei, portanto, é de que bastará a existência de um vínculo jurídico entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Em outras palavras, a minha leitura da lei anticorrupção é de que a ideia da responsabilidade objetiva não é de que qualquer ato de corrupção faz nascer necessariamente uma responsabilidade independentemente de dolo ou culpa. Não é esse o tema que se põe na lei. O que se está escrito na lei é que basta a existência de um vínculo jurídico, a ideia da objetividade, a ideia da responsabilidade objetiva é de que basta um vínculo jurídico entre uma pessoa física, infratora, com uma certa pessoa jurídica. Infratora de quais situações? Que atua praticando os atos lesivos estabelecidos no artigo 5º da lei. A responsabilidade, então, ela vai ser configurada se o indivíduo que cometeu uma infração for a ela relacionado. Ainda que não na qualidade de administrador, de representante, precisa existir um vínculo, algum vínculo, ainda que não seja um vínculo formal, mas precisa existir um vínculo que permita a pessoa jurídica controlar os atos dessa pessoa física. Algum vínculo que possa permitir que a pessoa jurídica possa adotar algum tipo de providência para impedir o ato, para impedir a infração. Porque senão não há como atribuir uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade da pessoa jurídica? A responsabilidade da pessoa jurídica está relacionada ao fato de controlar os seus representantes, de fazer com que seus representantes atuem de forma lícita e não atuem de forma lesiva à administração pública e pratiquem os atos do artigo 5º da lei. Essa é a ideia da responsabilização objetiva. Se a pessoa jurídica não demonstrar que ela criou padrões de governança interno, se a pessoa jurídica não provar que ela criou um sistema para prevenir adequadamente que seus representantes, que aqueles que falam em nome da pessoa jurídica praticassem atos lesivos à administração pública, a pessoa jurídica será responsabilizada. A ideia, portanto, é que talvez a lei nem precisasse falar na palavra responsabilidade objetiva. É que essa é uma expressão forte. O que a lei impõe com essa expressão, que pode causar algum ruído, é a necessidade, é o dever de diligência especial no âmbito das empresas privadas. Diligência essa, no sentido de que elas devam criar estruturas para que elas possam impedir que algum sujeito a elas vinculados pratique algum tipo de atividade lesiva. Atos de corrupção, portanto. Uma empresa limpa é uma empresa que se preocupa com que os seus parceiros, pessoas físicas, atuem de maneira lícita. Portanto, volto a essa afirmação. E aqui vocês novamente vão precisar fazer essa pergunta ao professor Floriano. Quais são as melhores maneiras de uma empresa estabelecer padrões de governança corporativa transparente, para que nenhum agente vinculado a ela goze de algum tipo de oportunidade para engajar-se em práticas de corrupção? Como é que ela pode assumir essa responsabilidade?
a responsabilidade de ter um ambiente limpo que não induza os seus parceiros à prática de corrupção. A lei criou, e aí eu acho que isso começa a fazer sentido para nós, uma presunção absoluta de que, se a pessoa física, se o indivíduo que age em nome dela, envolveu a empresa numa prática de corrupção, isso foi resultado de defeitos organizacionais por parte da pessoa jurídica. E daí a sua responsabilização. Ela vai precisar quebrar esta presunção. E o que são esses tais atos lesivos? A lei chama em alguns momentos de atos lesivos, aliás, assim que ela nomeia no artigo 5º, ela fala, como diz o professor Carlos Ari, em atos ilícitos, ela fala no comecinho da lei em atos sobre responsabilização objetiva contra a administração pública. Será que isso são sinônimos ou não são? Eu tenderia a dizer que são, mas é possível que alguém interprete de maneira diferente, já que a lei ela usa 3 expressões diferentes. Atos contra a administração pública, atos lesivos e atos ilícitos. Eu vou focar no artigo 5º, que traz esse rol de situações em que são praticados por quem? Quem são essas pessoas? Aqueles que são praticados por uma pessoa física, em nome de uma pessoa jurídica, contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e que gerem algum tipo de benefício à pessoa jurídica, exclusivo ou não exclusivo. Está expresso no caput do artigo 5º. Esse rol, eu já disse, é um rol exaustivo, é um rol de atos lesivos, portanto, são atos que se supõe que sejam ilícitos, e o prejuízo financeiro gerado por esses atos vão levar a algum tipo de majoração, vão ser levados em consideração no momento da fixação da sanção. Quanto maior o benefício, certamente, maior a sanção administrativa ou a sanção civil, estabelecidas no artigo 6º e lá num dos últimos capítulos da lei, quando tratam das sanções civis. Quais são os bens protegidos por esses atos? O que esses atos protegem ao estabelecer que eles são lesivos? Eles são lesivos por violarem alguns bens que são protegidos. Que bens são esses? Diz o próprio artigo 5º. Em primeiro lugar, patrimônio público. Então, empresa brasileira, se corrompe alguém no exterior, ela é sancionada no Brasil, ainda que esteja corrompendo uma empresa francesa ou um governo ou um órgão internacional estrangeiro. Patrimônio da administração pública nacional estrangeira. Princípios e compromissos internacionais. Ainda que essas expressões elas sejam bastante abertas, de novo, o artigo 5º diz assim definidos, 2 pontos. Por isso a minha leitura de que isso aqui trata de um rol exaustivo. Vamos à leitura de cada um desses incisos para sabermos exatamente o que é que diz aqui. O inciso 1º diz assim: prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Então aqui a ideia é uma atuação intencional, não tenho dúvida de que ela seja uma atuação intencional, é promoter, é oferecer, é dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a um agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. A lei não definiu agente público, mas a interpretação aqui me parece que deva ser a mais ampla possível. Agente público no sentido de ser qualquer agente que tenha por dever a guarda dos bens protegidos pelo próprio artigo 5º, que tem o dever de cumprimento dos princípios constitucionais, o dever de cumprimento do patrimônio público e dos compromissos internacionais assumidos pela administração. Então, um agente público, ele que receber uma vantagem, que receber uma oferta, ele poderá denunciar alguém pela prática desse ato. A ideia aqui, de cara, já disse e vou reafirmar, me parece que há necessidade de uma intenção. A pessoa física que age em nome da pessoa jurídica precisa querer oferecer, dar, prometer uma vantagem indevida. Precisa ser algo que seja relevante a ponto de influenciar a atuação desse agente público. Não é um mero brinde de final de ano, não é o panetone de final de ano que vai ser qualificado
com um ato lesivo para os fins da lei da empresa limpa ou para os fins da lei anticorrupção. Depende do Panetone. Depende do Panetone. O que gera, talvez, aqui uma dificuldade de prova, né? Uma dificuldade bastante importante com relação à prova. Mas, da leitura seca da lei, eu fico com essa ideia de que as pessoas jurídicas, elas, para serem responsabilizadas, precisam estar envolvidas numa relação em que seu representante tenha agido com má-fé. Vamos ao inciso 2º. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nesta lei. Olha que a lei usou a expressão comprovadamente. E aqui o que é o objeto que é protegido? Ato destinado à prática de custeio de atos ilícitos. Então é subvencionar a prática ilícita, subvencionar a prática de atos ilícitos. Se é comprovadamente financiar, custear, patrocinar, tem intenção também, não tem? A leitura me parece bastante autoexplicativa. E que é o tal do comprovadamente? Talvez seja necessidade de fazer prova de que alguém subvencionou, financiou, custeou a prática de atos ilícitos para gerar algum tipo de benefício em nome da pessoa jurídica. Essa expressão comprovadamente aparece no inciso 3º também. Aliás, essas expressões comprovadamente não constavam do projeto de lei que deu origem à lei anticorrupção. Elas apareceram depois. Comprovadamente, inciso 3º, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. A intenção aqui qual é? De não revelar a verdade. A intenção qual é? A intenção é de disfarçar alguma coisa. Disfarçar, ocultar, dissimular o real interesse ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Aqui, talvez, o primeiro exemplo que possa surgir na nossa cabeça seja o popular laranja. A pessoa física ou a pessoa jurídica criada para emitir um documento para dissimular os reais interesses de alguém que vai se beneficiar com aquele ato em nome praticado por terceiros. E aí vem o inciso 4º, que traz algumas alíneas, que trata do tema da licitação e dos contratos. No tocante às licitações e contratos, e aí tem uma série de alíneas que eu gostaria de fazer uma primeira observação. Talvez se vocês baterem o olho de cara, vocês vão se lembrar de alguma coisa. E eu já dou a primeira dica. A Lei 8666. Todas essas hipóteses que estão aí previstas no inciso 4º têm alguma relação expressa, direta ou indireta, com as hipóteses de crime previsto na Lei 8666. Volto de novo a referir o professor Carlos Ari para dizer, a lei anticorrupção, ela criou um novo sistema de responsabilização sobre atos que já eram considerados ilícitos. Ela criou um novo ambiente de responsabilização, agora a ser executado por agentes administrativos, por atos que já eram considerados ilícitos. E ilícitos esses que, no caso das licitações e contratos expressamente, já eram considerados crimes. E sendo crime, não atingiam pessoas jurídicas. E agora podem ser responsabilizados por atos e processos administrativos da administração pública. Muito bem. Com relação às licitações e contratos, o que é que diz aqui? A linha A. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do processo licitatório. Isso é exatamente igual ao disposto no artigo 90 da Lei 8666, que diz: frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o objetivo de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. A redação é mais enxuta, mas o tema é exatamente o mesmo. Na Lei 8666, a pena é de detenção de 2 a 4 anos e multa. Aqui eu posso supor
a hipótese de um cartel, posso supor a hipótese de combinação de preços, posso supor, inclusive, aqui dentro, as hipóteses envolvendo contratações indiretas consideradas indevidas, que na Lei 8666 são criminalizadas no artigo 89. Posso imaginar aqui a ideia de anulação de um certame pelo judiciário, a ideia de muitas daquelas hipóteses que estão na lei de improbidade. Olha só, frustrar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de processo licitatório. Então, eu consigo aqui supor que decisões judiciais que anulem licitações ou decisões do Tribunal de Contas que venham a suspender processos e depois responsabilizar agentes públicos por normas indevidas colocadas em editais de licitação que tenham por objetivo frustrar o caráter competitivo, possa dar ensejo depois à abertura de um processo administrativo aqui no Estado de São Paulo, no âmbito da CGU, que é para quem foi atribuída a responsabilidade da condução dos processos, para a aplicação da lei anticorrupção. A linha B diz assim: impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório. A Lei 8666 tem uma coisa muito parecida, artigo 93. Impedir, perturbar, fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso significa, por exemplo, que alguém que impeça que um concorrente oferte lances numa determinada sessão, os tais dos robôs nos pregões, que tem gerado grandes dúvidas se isso é ou não é uma maneira de fraudar o procedimento competitivo, porque impede que concorrentes possam lançar os seus preços nos pregões eletrônicos. Será que os tais dos robôs podem incidir? Então, a empresa que vende para a administração pública e usa um expediente tecnológico para impedir que seus concorrentes lancem preços no sistema eletrônico do pregão, podem ser enquadradas nessa linha B do inciso 4 do artigo 5º? Pode ser que sim. A ideia de que o licitante que começa a dar lances de maneira irresponsável, vamos imaginar no pregão, o licitante que dá os seus preços com diferenças de centavos, isso não é um ato que tende a perturbar a realização da licitação? Qual é a medida que nós vamos ter na análise desses atos aqui estabelecidos? Ou mesmo, de novo, mais um exemplo do pregão, exemplos que talvez vocês já conheçam, porque são divulgados amplamente nos jornais, das empresas que trazem parceiros comerciais exclusivamente para simular a regra dos 10% e para impedir que terceiros possam participar da fase competitiva do pregão. Coisas que já eram sancionadas pela própria Lei 8666, pela Lei do Pregão, podem agora gerar responsabilidades pecuniárias altas e civis com base nessa lei. Como isso vai se compor com as sanções da Lei 8666, da Lei do Pregão e das leis próprias? É uma boa pergunta. A linha C, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. O artigo 95 da Lei 8666 trata do mesmo assunto. Ele trata da hipótese de afastar ou procurar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena de 2 a 4 anos, e o seu parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão da vantagem oferecida. A ideia aqui é talvez pegar aquele licitante que ofereça para o seu concorrente a oferta dele ser subcontratado se eventualmente ele desistir do processo licitatório. Veja só, essa linha C, ela usa a expressão por meio de fraude. Aliás, essa expressão ela é usada nas alíneas anteriores. Eu grifaria essa expressão aí com vocês que estão lendo a lei junto comigo. Na linha B, impedir, perturbar ou fraudar. Na linha A, frustrar ou fraudar. Essa expressão vai se repetir. Na linha D, de novo, a linha começa logo assim. Fraudar. Licitação pública ou contrato dela decorrente. Artigo 96 da Lei 8666 também diz: fraudar em prejuízo da Fazenda, licitação ou contrato dela decorrente. A Lei 8666 detalha
e diz que essa fraude ela pode ser por meio da elevação arbitrária de preços, pode ser pela venda de mercadoria falsificada, pode ser pela entrega de uma mercadoria por outra, pode ser a alteração da quantidade e quantidade da mercadoria, enfim. Na lei anticorrupção, esse detalhamento do artigo 96 sumiu. Ele existia no projeto de lei. Aqui ele sumiu, ficou só a hipótese seca, fraudar licitação ou contrato dela decorrente. Atestado falso. Um atestado falso pode gerar para o licitante a sua inabilitação, que é uma sanção. Além dessa inabilitação, o sujeito pode ser sancionado pela própria Lei 8666, relacionada à aplicação de uma multa da Lei 8666, ou no pregão, pode gerar as responsabilidades lá do artigo 7º da Lei do Pregão, e assim por diante. Mas, além disso, isso também pode gerar uma hipótese de sanção para a pessoa jurídica pela lei anticorrupção. A linha E, criar de modo fraudulento ou irregular uma pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo, ou celebrar contrato, não se preocupe, ou celebrar contrato administrativo. Isso aqui é mais ou menos o artigo 97 da lei, obrigada, é mais ou menos o artigo 97 da lei 8666. Mais ou menos por quê? Porque aqui a ideia é algo que já vinha se falando muito no direito brasileiro, de que criar uma pessoa jurídica de modo fraudulento para participar da licitação estava dentro dos debates envolvendo, por exemplo, a determinada empresa que havia sido declarada inidônea e que ela cria uma pessoa jurídica que tem o mesmo sócio-gerente, que tem a mesma sede, que tem o mesmo DNA, exclusivamente para burlar aquela sanção que havia sido praticada. A hipótese aqui me parece clara, e isso leva à ideia do artigo 97 da Lei 8666, que diz admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, e havia toda a discussão sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para o fim de atingir aquela originalmente sancionada. A linha F, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais. Essa hipótese, ela é idêntica à do artigo 92 da Lei 8666. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual. Isso aqui significa o quê? Que se o Tribunal de Contas julgar a prorrogação de um certo contrato irregular e depois, eventualmente, essa prorrogação ou esse eventual aditivo for anulado pelo Judiciário, o que vai dizer a Controladoria Geral do Estado? Ela estará vinculada a decisão do Tribunal de Contas, que pode ter sido num sentido, a decisão do Judiciário, que pode ter sido num sentido diferente, e pode haver ainda uma terceira interpretação no âmbito da Controladoria Geral do Estado, que vier a aplicar a lei anticorrupção. Isso sem falar na hipótese ainda da lei de improbidade, que é o outro caminho de se ir ao Judiciário. E pelas várias formas, como mencionou o professor Carlos Aride, em um mesmo fato, abrir a possibilidade de vários sistemas sancionatórios e punitivos por aquele mesmo fato qualificado como ilícito pela lei. Essas alíneas estão relacionadas ao inciso 4º, que trata de licitação em contratos. Mas ainda existe mais um inciso que trata de dificultar a atividade de investigação, que é o inciso 5, atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. O que realmente me chamou a atenção aqui nesse inciso, além da palavra dificultar, quer dizer, precisa, de novo, ter aqui uma intenção de atrapalhar a investigação e fiscalização. Por que falar expressamente em agências reguladoras, órgãos do Sistema Financeiro Nacional? Qual foi a ideia de mencionar expressamente esses dois âmbitos de fiscalização de certas atividades? É o que me chamou aqui mais atenção especificamente nesse inciso 5. E vem os parágrafos do artigo 5º, que definem a administração pública estrangeira, definem organizações públicas internacionais e trata do agente público estrangeiro. Parágrafos 1º, 2º e 3º. Bom,
Vale mencionar, então, eu tentei aqui organizar um raciocínio para mostrar o que seria a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é aquela relacionada aos atos das pessoas físicas, em nome de pessoas jurídicas, que não tomaram os cuidados suficientes para impedir que pessoas físicas praticassem os atos do artigo 5º. Mais do que isso, a lei ainda estabelece que essa responsabilidade ela pode ser estendida a outras empresas do mesmo grupo. Isso está previsto no artigo 4º. Eu não havia mencionado o artigo 4º ainda, volto agora ao artigo 4º. O artigo 4º diz o seguinte: subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Portanto, qual é a regra da lei? A regra é que a responsabilidade subsiste com a pessoa jurídica responsável, mesmo nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão e cisão societária. Então, a lei confirmou uma certa tendência legislativa e jurisprudencial, talvez, de que as sanções elas estão relacionadas à pessoa jurídica que cometeu o ilícito e ela, apesar de atos que envolvam a sua alteração, transformação, incorporação, fusão ou cisão, ela leva consigo a sua pecha. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 4º que diz que nas hipóteses de fusão e incorporação, então aqui são duas hipóteses específicas, fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Então, isso significa dizer que, para as hipóteses específicas de fusão e incorporação, que geram a extinção da pessoa jurídica punida, né, porque ela ou vai ser cindida e ela não tem mais originalmente aquela empresa, ou vai ser fundida, no caso da fusão, a solução é essa do parágrafo 1º, que a empresa sucessora responde pelo pagamento da multa até o limite do patrimônio transferido. Então, aqui tem uma hipótese específica para as hipóteses de fusão e incorporação. Parágrafo 2º do artigo 4º. As sociedades controladas, coligadas ou no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano acusado. Veja só, a responsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo, ela se estende apenas no caso da obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano. Então, são as obrigações de cunho patrimonial. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte: ao falar a expressão consorciada, isso me leva a lembrar da necessidade de se tomar muito cuidado com os contratos de consórcio para participação de licitação e as sociedades de propósito específicas criadas para participar de licitação ou resultantes de processos licitatórios. Porque uma empresa consorciada pode praticar um ato do artigo 5º e, pelo parágrafo 2º do artigo 4º, as empresas vinculadas serão solidariamente responsáveis. Então, talvez seja um bom alerta lembrar que os contratos de consórcio podem estabelecer as limitações de responsabilidade de parte a parte, para, ao menos entre privados, saber como se responde à responsabilidade solidária prevista aqui no parágrafo 2º. E aí, finalmente, para encerrar, uma mera menção rápida ao artigo 14 da lei, já que nós estamos falando nesse momento aqui, que é o tema da responsabilidade. O artigo 14 da lei diz que a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observado o contraditório e a ampla defesa. Portanto, a lei expressamente prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica na hipótese de abuso de direito,
e autoriza a aplicação da sanção aos seus administradores e sócios. Então, significa que sanções? Essa de multa? Faz sentido pensar na desconsideração para chegar na pessoa do sócio para aplicar a multa só se o patrimônio da pessoa jurídica não for capaz de dar atenção à responsabilização ali prevista pelo artigo 5º. Com isso, acho que atendi ao objetivo de chamar a atenção para o capítulo 1º, capítulo 2º da lei, que é o que me cabia para esse nosso debate. Eu fiz aqui uma leitura seca da lei, com poucas informações, então eu espero que nós possamos trocar informações úteis para pensarmos juntos a melhor maneira de aplicar essa nova norma. Muito obrigada.